Oi, crianças! Na nossa aula de ensino religioso, vamos dar continuidade à aula passada. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. Hoje, vamos falar sobre o primeiro mandamento. Na aula passada, a gente falou o início da história, né? Antes de Deus entregar as tábuas da lei a Moisés. Então, vocês viram na aula passada quando o povo era escravo no Egito, não é isso? Então, hoje vamos dar início ao primeiro mandamento. O que foi que Deus escreveu naquelas tábuas da lei? Qual é o primeiro mandamento? Então, hoje vamos estudar. Mas antes, vamos orar. Então, todo mundo baixando suas cabeças e fechando seus olhos. Oremos. Soberano Deus e maravilhoso Pai, queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede em tua santa presença. Te agradecer, Deus, por o Senhor estar dando essa oportunidade de estarmos ouvindo a tua palavra. Deus, que cada criança possa estar atenta e que a tua palavra possa penetrar em seus corações, Deus, e que elas possam praticá-la. Deus, também queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, não falta o pão de cada dia nas nossas mesas, tudo isso porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Deus, nos proteja desse vírus mau, cuida de nós, cuida da nossa escola, cuida dos nossos familiares. Assim também te pedimos, Deus, perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Então, crianças, vamos lá. Então, lembram que Moisés, ele subiu ao monte, o Monte Sinai, onde Deus iria entregar a lei dele para Moisés. E vocês lembram que na semana passada eu também falei o porquê Deus entregou essas leis para nós? Porque Ele quer que nós vivamos de maneira correta. Ele nos ama e quer que vivamos de maneira correta. Por isso que Ele deu essas leis, esses 10 mandamentos de como devemos seguir as nossas vidas. Então vamos conhecer a sua lei, a lei de Deus. Para vocês conhecerem a lei do Senhor, a palavra de Deus, aqui a Bíblia, né? Vai se encontrar em Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vem Gênesis, depois Êxodo. Então, Êxodo, capítulo 20. Hoje vamos trabalhar apenas os 3 primeiros versículos, porque vamos apenas falar sobre o primeiro mandamento. E agora vamos conhecer qual é esse mandamento. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Deus diz ao seu povo que eles não devem ter outros deuses além dele. Por que Deus colocou essa lei? Primeiro, vocês têm que lembrar que o povo de Deus vivia aonde? No Egito, não é? Então, o povo egípcio, eles adoravam outros deuses. E o povo de Deus foram crescendo, né? Vendo aqueles egípcios adorando outros deuses. Então, a lei do Senhor está sendo bem clara. Não terás outros deuses além de mim. A gente sabe que só existe um único Deus. Tem povos que adoram vários deuses. Inclusive os egípcios, né? Adoravam vários deuses. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse mapa aqui mostra o Egito, onde o povo de Deus estava. E eles, quando saíram do Egito, lembram para onde eles foram? Eles foram para o Monte Sinai. Mas seguindo a jornada ainda, eles tinham que ir para a terra onde Deus queria que ele fosse. Qual era a terra que Deus queria que eles seguissem a sua viagem? A terra prometida. Qual é? Canaã. Mas vocês observando aqui esse mapa, vocês estão vendo esses países aqui e o que é que vocês podem observar? Cada país tem o seu Deus, eles adoravam outros deuses, eles não acreditavam em apenas um único Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus a que servimos. Eles adoravam estátuas. Então, aqui o Egito, temos a Babilônia, a Síria. Então, todos esses têm os seus deuses, todos estátuas ao qual eles adoravam, faziam suas preces, suas orações, eles faziam a esses deuses. E o povo de Deus, eles estavam seguindo para a terra onde o nosso Deus tinha dito para eles irem, que é a terra de Canaã.
Então, o que eu escrevi aqui? Vocês veem que não tem imagem nenhuma aqui. Eu escrevi aqui, nosso Deus é o único Deus. Primeiro, por que não tem imagem? Porque Deus, ele é espírito. A gente não pode ver, a gente não pode tocar, mas a gente sente. Então, é pecado se eu fizer uma imagem representando Deus, porque eu não sei como é a fisionomia de Deus. Eu não sei como é Deus, então não posso criar uma estátua, uma imagem, até porque o próprio Deus diz que não devemos adorar nem fazer imagens. Isso a gente vai ainda ver nos outros mandamentos, porque o primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses além de mim. Então está sendo bem clara essa lei do Senhor. Não terás, não vai adorar outras imagens aqui, outros deuses. Não é para ter outros deuses, porque só existe um único Deus, é o nosso Deus. Então, Deus falou para o seu povo, o primeiro mandamento para eles cumprirem: não terás outros deuses além de mim. Então, falando isso sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, a gente também na Bíblia, não é? Na palavra do Senhor, tem vários exemplos de pessoas que foram desobedientes e obedientes a esse mandamento. Então, eu vou citar dois exemplos. Um de uma pessoa que foi desobediente à palavra de Deus, nesse caso de não ter outros deuses, e de outra pessoa que foi muito obediente. Então, vamos saber o que aconteceu com essas pessoas. Havia um homem chamado Acabe. Ele era rei. Ele viveu muitos anos depois de Moisés, mas ele conhecia a lei de Deus. Por quê? Naquela época existiam os sacerdotes, onde ensinavam a palavra de Deus, e também o próprio Deus enviava seus profetas para falarem da sua lei para o povo. Então Acabe conhecia muito bem os mandamentos, inclusive esse primeiro, que não terás outros deuses além de mim. Só que Acabe tinha uma mulher terrível. O nome dela, Jezabel. Jezabel adorava um deus chamado Baal. Olha o nome Baal aí. E isso, Jezabel fez com que Acabe adorasse a esse deus também. Inclusive, todo o povo de Deus, ela queria que adorassem esse deus Baal. Esquecesse o nosso Deus para adorar esse deus Baal. Então, Deus enviou um profeta chamado Elias. E Elias, ele falava da palavra do Senhor e dizia que isso era errado, que só existe um único Deus. E as consequências veio para Acabe e a sua esposa Jezabel. A esposa do rei Acabe era tão terrível que aquelas pessoas que não queriam adorar o deus Baal ou outros deuses, só queriam adorar o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, elas sofriam perigo. Então imaginem só, então Deus quis acabar logo com tudo isso e enviou seu profeta Elias. Sabe o que Elias fez? Tem uma passagem na Bíblia que se encontra em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20 até o 40. Então, se vocês tiverem curiosidade de ler bem direitinho esses versículos para entender mais a história, é bom, tá? É bem interessante. Então, tá lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Mas eu vou falar resumidamente o que aconteceu nessa parte da história. Como foi que o que Deus mandou o profeta Elias fazer? Deus enviou o profeta Elias para ele desafiar os profetas de Baal. Então, profeta era um homem escolhido por Deus para pregar a sua palavra, para dizer ao povo o que Deus queria que eles dissessem, né, para o povo. Então, tinha o profeta de Deus e tinha os profetas de Baal, que era o Deus falso. Então, Elias fez um desafio para esses profetas de Baal, e a Bíblia fala que eles eram 450 homens. Olha só quantos profetas que tinham. E o profeta de Deus era um só, que era Elias. Então Elias fez um desafio. Chamou esses profetas e disse: vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é o meu Deus ou se é o Deus que vocês servem, que é Baal.
Então Elias disse: vamos escolher novilhos. Tem 2. Vocês escolhem um e eu fico com o outro. Então vocês irão preparar o novilho, vão preparar a lenha, porém vocês não vão tacar fogo na lenha. Vocês preparam direitinho o novilho, colocam em cima da lenha. E aí vocês irão pedir ao seu Deus, e se eles responderem com fogo, então esse é o verdadeiro Deus. E eles gostaram dessa ideia. Boa ideia, agora vamos saber quem é o verdadeiro Deus mesmo. Então eles prepararam todo o novilho, prepararam a lenha e ficaram lá pedindo ao Deus Baal para que o Deus Baal respondesse com fogo, no caso acendesse aquela lenha, né, com fogo. E ficaram a manhã todinha, deu meio-dia e nada acontecia, nada, nenhuma resposta, nenhum fogo. E eles lá pedindo ao Deus Baal e nada. Então teve uma hora que Elias disse: venham aqui. Então Elias preparou, colocou 12 pedras, organizou ali, fez, oferecendo ao Senhor, tratou o novilho e Elias ainda fez um regozinho, vou mostrar a imagem para vocês. E começou a jogar água, bastante água, mais água, mais água. Sabe por que Elias fez isso também? Porque ele sabia que o Deus verdadeiro ia responder com fogo. E para ninguém dizer que ele trapaceou, quando a gente joga água na lenha, não é mais difícil tacar fogo? Pegar o fogo? Então, e Elias fez tudo isso. Botou água ao redor, botou bastante água em tudo. E ali ele orou ao Senhor. E rapidamente Deus respondeu com fogo. Olha aí a imagem. E o Senhor respondeu com fogo. Tudo pegou fogo, as pedras, até a água que estava ali, tudo foi consumido com o fogo que Deus mandou. Então as pessoas, quando viram aquilo ali, elas caíram com os seus rostos em terra e reconheceram que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Mas e o rei Acabe e a sua esposa? Será que eles acreditaram? Creram no Senhor? Não, seus corações estavam endurecidos, infelizmente, não é? Mesmo mostrando ali, tendo uma prova que só existe um único Deus, corações deles estavam endurecidos e eles não creram que existia um único e verdadeiro Deus. Mas esse foi um exemplo de uma pessoa desobediente na palavra de Deus, nesse primeiro mandamento. Agora vamos conhecer uma pessoa que foi obediente. O nome dele, Daniel. Daniel teve um momento da sua vida que ele ficou encurralado. Tinha que adorar outros deuses. E ele disse que não, só adorava um único Deus, que é o Deus de Israel, o único Deus. E acabou que as pessoas com inveja de Daniel, porque Daniel sempre foi um homem inteligente, abençoado por Deus, então sempre teve pessoas que invejaram bastante Daniel. Então, por causa desse decreto, que ele tinha que adorar outros deuses, Daniel foi colocado na cova de leões. E o que aconteceu com Daniel? Nada. Daniel foi colocado lá na cova dos leões. Quem é que sai vivo de uma cova com um monte de leões famintos? Ninguém. Só Daniel. Porque Daniel não tinha feito nada por isso. Deus livrou Daniel para mostrar para aquele povo que Deus faz isso. Você fazendo a vontade do Senhor, que é adorar um único Deus, Deus vai lhe abençoar. Então Daniel foi dessa forma. Não aconteceu nada com Daniel. Deus colocou os leões foi para dormir. E Daniel, no outro dia, ele pôde sair da cova, vivo, intacto. E até o próprio rei glorificou o nome do Senhor, reconheceu que o Deus que Daniel servia é um Deus todo-poderoso. Então, meus amores, por que a gente falou tanto sobre isso, sobre adorar um único Deus? Por quê? Vocês podem até estar pensando, mas tia, eu não adoro imagens, eu só adoro um único Deus, eu não faço imagens. Mas será que adorar outros deuses significa só fazer uma estátua e adorar aquela estátua? Não. Adorar outros deuses significa que quando a gente coloca outras coisas em primeiro lugar da nossa vida, a não ser que seja o nosso Deus, estamos fazendo ídolos. Por exemplo, se eu amo o meu Deus
e ele é o mais importante para mim na minha vida, então ele tem que ser o primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu deixo de orar, eu deixo de conversar com o meu Deus para estar assistindo televisão, para estar jogando videogame, coisas que eu faço todos os dias. A Bíblia fala que temos tempo para todas as coisas, não é? Então, por que eu deixo de ter o meu tempo de falar com Deus? Para estar assistindo televisão, para estar assistindo, jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa. E até mesmo quando a gente vai deitar e dormir. Às vezes a gente tá com tanto sono e esquece ou não tem vontade. Ah, não vou orar hoje não, vou orar amanhã. E dorme. Lembra que eu falei para vocês? Quem se agrada dessas coisas quando a gente não busca o Senhor? Então, o diabo, ele gosta quando a gente não ora ao Senhor, porque a gente se afasta mais de Deus. Então, eu quero que a partir de hoje vocês lembrem que não devemos fazer outros deuses. Se Deus é prioridade na nossa vida, então que Ele esteja sempre em primeiro lugar. As outras coisas, no nosso dia a dia, a gente vai colocando, tá bom? Então, temos tempo para tudo. Mas, primeiramente, vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, ok? Então, essa foi a aula de hoje, crianças. Então, até a próxima. Tchau!